O cheiro de café recém-passado pairava na cozinha, misturado ao calor do fogão que aquecia o ambiente naquela tarde chuvosa. Eu estava na casa da Rafaela, minha namorada, ajudando-a a organizar algumas coisas enquanto ela se preparava para sair. Era um desses momentos simples, mas reconfortantes, que nos conectavam. Ela correu para o quarto para buscar uma bolsa que havia esquecido. Volto já, disse com pressa, enquanto sumia pelo corredor. Eu fiquei na cozinha, distraído com o barulho da chuva contra a janela, quando ouvi passos leves atrás de mim. Quer mais café? A voz era familiar, mas carregava uma suavidade que me fez virar imediatamente. Lá estava Marina, a mãe de Rafaela, segurando a chaleira com um sorriso educado. Ah, não, obrigado, dona Marina. Já tomei bastante. Ela riu suavemente, encostando-se no balcão. Quantas vezes eu já pedi para me chamar só de Marina? Dona me faz parecer tão velha. Eu devolvi o sorriso, um tanto sem jeito. Havia algo na forma como ela falava, uma presença que sempre parecia preencher a sala. Marina tinha aquele charme natural, como se cada gesto e palavra fossem cuidadosamente calculados para captar atenção, mesmo sem intenção. Enquanto conversávamos, ela ajeitou uma mecha do cabelo loiro que caía sobre o rosto. Era um movimento simples, mas seus olhos se encontraram com os meus por um momento que parecia durar mais do que o normal. Você tem ajudado bastante a Rafa, sabia? Comentou, inclinando-se ligeiramente para pegar uma xícara no armário. Ela tem sorte de ter você. Ah, faço o que posso, respondi, tentando manter o tom casual. Ela colocou a xícara no balcão e se virou para mim, apoiando as mãos na superfície fria da pedra. Você parece ser um cara bom. É raro encontrar alguém assim hoje em dia. O comentário, embora simples, carregava um peso que eu não consegui ignorar. Tentei desviar o olhar, mas a intensidade nos olhos dela me mantinha preso. Obrigado, Marina. Eu só tento fazer o melhor que posso pela Rafaela. Isso é admirável. Ela deu um passo para o lado, aproximando-se da pia. O som da água correndo ecoou na cozinha enquanto ela lavava as mãos. Você gosta de cozinhar? De vez em quando, respondi, cruzando os braços. Nada muito elaborado. Então você precisa aprender. Rafaela é uma mulher de sorte, mas homens que cozinham sempre têm algo a mais. A frase foi dita com um sorriso, mas o tom parecia esconder algo mais profundo. Enquanto ela enxugava as mãos com um pano, a manga do vestido deslizou levemente pelo braço, revelando um detalhe sutil de sua pele. Eu desviei o olhar rapidamente, sentindo-me culpado por ter reparado. Houve um momento de silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva lá fora. Ela se aproximou um pouco mais, apoiando-se na beirada da pia, a poucos centímetros de onde eu estava. Você sabe, começou em um tom quase confidencial. Às vezes, as pessoas precisam de pequenos gestos para saber que são especiais. E não estou falando só de palavras. Eu não sabia como responder. A forma como ela me olhava era desconcertante, mas ao mesmo tempo fascinante. Senti meu coração acelerar levemente, sem entender exatamente por quê. Marina, eu comecei, mas a frase ficou no ar, interrompida pelo som de passos no corredor. Rafaela reapareceu na porta com a bolsa nos ombros e um sorriso no rosto. Pronto, podemos ir, disse animada, sem perceber a atmosfera na cozinha. Marina se afastou casualmente, pegando sua xícara de café como se nada tivesse acontecido. Divirtam-se vocês dois, disse com um sorriso gentil, mas havia algo nos seus olhos que ficou comigo pelo resto do dia. Alguns dias se passaram desde aquela tarde. A lembrança de Marina na cozinha, sua postura, os olhares sutis, ainda rondavam minha mente. Não era algo que eu queria pensar, mas parecia impossível ignorar. Cada detalhe daquele momento parecia estar gravado em mim de uma forma que eu não conseguia explicar.
Era sábado, e Rafaela me chamou para almoçar na casa dela novamente. Assim que cheguei, a vi no quintal, regando as plantas. Cumprimentei-a com um beijo e fui entrando enquanto ela terminava ali fora. Marina estava na cozinha novamente, dessa vez cortando legumes em uma tábua de madeira. O cheiro do almoço começava a tomar conta da casa. Quando ela me viu, abriu aquele mesmo sorriso caloroso. Olá, você sempre tão pontual, comentou com um leve tom de brincadeira. Gosto de respeitar horários, respondi, tentando manter a conversa leve enquanto me sentava na bancada. Isso é bom. Rafaela teve sorte com você, sabia? Ela virou-se ligeiramente, com a faca ainda na mão, e me olhou por cima do ombro. Nem todos têm essa consideração. Antes que eu pudesse responder, Rafaela entrou na cozinha, quebrando a tensão do momento. Ela veio direto até mim e me deu um beijo na bochecha, enquanto comentava sobre algo trivial. A conversa seguiu normalmente enquanto Marina continuava com o preparo do almoço. Mais tarde, durante a refeição, o clima na mesa era leve, recheado de histórias engraçadas e lembranças compartilhadas. Marina, porém, parecia prestar atenção em mim de uma forma que me deixava desconfortável. Cada vez que eu erguia os olhos, ela estava me observando, mas desviava no instante em que eu notava. Após o almoço, Rafaela me pediu para ajudá-la a organizar algumas coisas no quarto. Subimos juntos, e Marina ficou na cozinha limpando. Passamos boa parte da tarde lá em cima, entre risadas e pequenas brincadeiras, enquanto arrumávamos o que era necessário. Quando terminamos, Rafaela recebeu uma ligação de uma amiga e precisou sair rapidamente. Eu volto em 1 hora no máximo, disse, apressada, antes de me beijar e pegar as chaves do carro. Pode ficar à vontade. Minha mãe deve estar lá embaixo. Fiquei no quarto por alguns minutos, checando o celular e esperando o tempo passar. A casa estava estranhamente silenciosa. Senti a necessidade de descer. Marina estava na sala, sentada no sofá com um livro nas mãos. Quando me viu, fechou o livro e sorriu. Rafaela saiu, não é? Sim, confirmei, sentando-me na poltrona ao lado. Ela disse que não vai demorar. Claro. Ela cruzou as pernas, colocando o livro de lado. Você parece um pouco desconfortável. Tudo bem? Sim, está tudo bem. Respondi rapidamente, tentando esconder qualquer sinal de nervosismo. Ela me observou em silêncio por um momento antes de falar novamente. Sabe, você é muito diferente dos outros namorados que a Rafa já teve. É raro encontrar alguém tão contido, tão educado. Eu só tento respeitar as pessoas, disse, sem saber exatamente para onde a conversa estava indo. E isso é admirável, respondeu ela, inclinando-se ligeiramente para frente. Mas às vezes a gente se limita demais por medo do que os outros podem pensar, não é? Eu não sabia como responder. O olhar dela era intenso, quase hipnotizante, e parecia buscar algo dentro de mim. Você já se perguntou o que realmente deseja, sem pensar no que é certo ou errado? Ela continuou, a voz baixa, quase um sussurro. Antes que eu pudesse formular uma resposta, ela se levantou e se aproximou lentamente, parando na beirada da poltrona onde eu estava. O perfume dela era sutil, mas presente, e parecia preencher todo o ambiente. Não quero te deixar desconfortável, disse ela, colocando uma das mãos no encosto da poltrona, bem próxima de onde meu braço estava. Só acho que você deveria ser honesto consigo mesmo. Eu engoli em seco, sentindo a tensão no ar crescer. Ela estava tão perto que eu podia sentir o calor de sua presença. Meu coração batia acelerado e meu corpo parecia congelado. Marina, Comecei, mas minha voz falhou. Ela sorriu levemente, inclinando-se um pouco mais para perto. Está tudo bem, sussurrou, os olhos fixos nos meus. Eu só queria que você soubesse que
Nem tudo precisa ser tão complicado. O som de um carro entrando na garagem quebrou o momento. Ela recuou imediatamente, voltando para o sofá com a mesma naturalidade de antes, como se nada tivesse acontecido. Rafaela entrou pela porta logo em seguida, falando sobre a ligação que tinha recebido. Eu fiquei ali, tentando processar o que havia acabado de acontecer, com a sensação de que algo havia mudado, algo que não poderia ser ignorado. Os dias seguintes passaram lentamente. Cada vez que eu estava perto de Marina, parecia que havia algo não dito pairando entre nós. Os momentos em que Rafaela se afastava, mesmo que por poucos instantes, carregavam um peso que eu não sabia como lidar. Naquela sexta-feira, Rafaela me pediu para passar na casa dela mais cedo. Ela precisava sair para um compromisso no trabalho, mas queria que eu ficasse para ajudá-la com um projeto de faculdade quando voltasse. Cheguei pouco antes do almoço e Marina abriu a porta com aquele sorriso característico, mas dessa vez parecia haver algo a mais. Entre, Rafaela já está quase pronta para sair, disse ela, afastando-se para me deixar passar. Enquanto eu caminhava para a sala, senti seu olhar seguindo-me, mas continuei tentando parecer o mais natural possível. Rafaela apareceu logo depois, ajustando o cabelo e com a bolsa já pendurada no ombro. Não devo demorar muito, disse, beijando-me rapidamente. Você pode esperar aqui. Minha mãe vai te fazer companhia. Eu assenti, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela já havia saído pela porta. O som do motor do carro desapareceu na distância, deixando a casa em um silêncio inquietante. Marina entrou na sala pouco depois, com uma bandeja nas mãos. Havia 2 xícaras de café e um prato com biscoitos. Ela colocou a bandeja na mesa de centro e sentou-se no sofá, cruzando as pernas com uma calma que parecia calculada. Café? Perguntou, segurando uma das xícaras e estendendo-a para mim. Ah, sim. Obrigado. Respondi, pegando a xícara enquanto tentava evitar contato visual. Ela deu um pequeno gole no café antes de olhar para mim. Você parece nervoso. Está tudo bem? Sim, está tudo bem, menti, tentando desviar o olhar. Tem certeza? Marina inclinou-se ligeiramente, apoiando-me o cotovelo no braço do sofá e descansando o queixo na mão. Você sempre parece tão reservado, como se tivesse medo de dizer ou fazer algo errado. Não é isso, retruquei rapidamente. Eu só não quero ultrapassar nenhum limite. Ela riu suavemente, um som baixo e quase provocador. E quem define os limites? Você, Rafaela, ou talvez outra pessoa? A pergunta me pegou desprevenido e não consegui formular uma resposta imediata. Ela continuou a me observar, seus olhos parecendo ler cada pensamento que eu tentava esconder. Às vezes, os limites que colocamos em nós mesmos são apenas barreiras para o que realmente queremos, disse ela, com um tom que soava mais como um convite do que como uma afirmação. Eu sabia que deveria sair da sala, inventar alguma desculpa para me afastar, mas parecia estar preso naquele momento. Havia algo na forma como ela falava, na intensidade de seu olhar, que fazia com que qualquer reação racional desaparecesse. Marina, eu não sei o que você está tentando dizer. Comecei, minha voz saindo mais trêmula do que eu esperava. Ela colocou a xícara de volta na mesa e se levantou lentamente. O vestido que ela usava balançava suavemente enquanto ela se movia para o lado da poltrona onde eu estava sentado. Eu não estou tentando dizer nada, respondeu ela, sua voz baixa e quase hipnótica. Só quero que você seja honesto consigo mesmo. Ela se inclinou levemente, apoiando as mãos no braço da poltrona, tão perto que eu podia sentir o calor de sua pele. O perfume delicado que ela usava parecia preencher o ar ao nosso redor. Você nunca pensou em como seria?
perguntou ela, com um sorriso que parecia desafiar-me a negar. Meu coração estava disparado e minha mente parecia incapaz de acompanhar o que estava acontecendo. Eu me levantei abruptamente, afastando-me um pouco, tentando recuperar o controle da situação. Eu acho que é melhor eu esperar lá fora, disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Ela não parecia surpresa com a minha reação, apenas deu um passo para trás, cruzando os braços com um olhar que misturava compreensão e algo mais que eu não conseguia decifrar. Claro, respondeu ela calmamente, com um sorriso suave. Mas lembre-se, às vezes, fugir não resolve nada. Sem responder, caminhei até a porta e saí para o quintal, tentando clarear minha mente. O som dos pássaros e o vento entre as árvores ajudaram um pouco, mas eu ainda sentia o peso do que havia acontecido dentro da casa. Depois de algum tempo, Rafaela voltou. O som do carro na garagem foi um alívio, e eu me apressei para encontrá-la na entrada. Ela estava sorridente, falando sobre como tinha resolvido tudo mais rápido do que esperava. Você parece meio estranho, comentou, franzindo a testa. Está tudo bem? Sim, só estou um pouco cansado. Respondi, forçando um sorriso. Ela aceitou minha resposta sem questionar e puxou-me para dentro, sem perceber a tensão que ainda pairava no ar. Enquanto o resto do dia se desenrolava, eu tentava me concentrar em Rafaela, mas a sensação de que algo havia mudado permanecia. Eu sabia que aquele era apenas o começo de algo que não poderia ser ignorado. Os dias seguintes passaram lentamente. Cada vez que eu estava perto de Marina, parecia que havia algo não dito pairando entre nós. Os momentos em que Rafaela se afastava, mesmo que por poucos instantes, carregavam um peso que eu não sabia como lidar. Naquela sexta-feira, Rafaela me pediu para passar na casa dela mais cedo. Ela precisava sair para um compromisso no trabalho, mas queria que eu ficasse para ajudá-la com um projeto de faculdade quando voltasse. Cheguei pouco antes do almoço e Marina abriu a porta com aquele sorriso característico, mas dessa vez parecia haver algo a mais. Entre, Rafaela já está quase pronta para sair, disse ela, afastando-se para me deixar passar. Enquanto eu caminhava para a sala, senti seu olhar seguindo-me, mas continuei tentando parecer o mais natural possível. Rafaela apareceu logo depois, ajustando o cabelo e com a bolsa já pendurada no ombro. Não devo demorar muito, disse, beijando-me rapidamente. Você pode esperar aqui. Minha mãe vai te fazer companhia. Eu assenti, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela já havia saído pela porta. O som do motor do carro desapareceu na distância, deixando a casa em um silêncio inquietante. Marina entrou na sala pouco depois, com uma bandeja nas mãos. Havia 2 xícaras de café e um prato com biscoitos. Ela colocou a bandeja na mesa de centro e sentou-se no sofá, cruzando as pernas com uma calma que parecia calculada. Café? Perguntou, segurando uma das xícaras e estendendo-a para mim. Ah, sim, obrigado, respondi, pegando a xícara enquanto tentava evitar contato visual. Ela deu um pequeno gole no café antes de olhar para mim. Você parece nervoso. Está tudo bem? Sim, está tudo bem, menti, tentando desviar o olhar. Tem certeza? Marina inclinou-se ligeiramente, apoiando o cotovelo no braço do sofá e descansando o queixo na mão. Você sempre parece tão reservado, como se tivesse medo de dizer ou fazer algo errado. Não é isso, retruquei rapidamente. Eu só não quero ultrapassar nenhum limite. Ela riu suavemente, um som baixo e quase provocador. E quem define os limites? Você, Rafaela, ou talvez outra pessoa? A pergunta me pegou desprevenido e não consegui formular uma resposta imediata. Ela continuou a me observar, seus olhos parecendo ler cada pensamento que eu tentava esconder. Às vezes, os limites que colocamos em nós mesmos
são apenas barreiras para o que realmente queremos, disse ela, com um tom que soava mais como um convite do que como uma afirmação. Eu sabia que deveria sair da sala, inventar alguma desculpa para me afastar, mas parecia estar preso naquele momento. Havia algo, na forma como ela falava, na intensidade de seu olhar, que fazia com que qualquer reação racional desaparecesse. Marina, eu não sei o que você está tentando dizer, comecei, minha voz saindo mais trêmula do que eu esperava. Ela colocou a xícara de volta na mesa e se levantou lentamente. O vestido que ela usava balançava suavemente enquanto ela se movia para o lado da poltrona onde eu estava sentado. Eu não estou tentando dizer nada, respondeu ela, sua voz baixa e quase hipnótica. Só quero que você seja honesto consigo mesmo. Ela se inclinou levemente, apoiando as mãos no braço da poltrona, tão perto que eu podia sentir o calor de sua pele. O perfume delicado que ela usava parecia preencher o ar ao nosso redor. Você nunca pensou em como seria? Perguntou ela, com um sorriso que parecia desafiar-me a negar. Meu coração estava disparado, e minha mente parecia incapaz de acompanhar o que estava acontecendo. Eu me levantei abruptamente, afastando-me um pouco, tentando recuperar o controle da situação. Eu acho que é melhor eu esperar lá fora, disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Ela não parecia surpresa com a minha reação. Apenas deu um passo para trás, cruzando os braços com um olhar que misturava compreensão e algo mais que eu não conseguia decifrar. Claro, respondeu ela calmamente, com um sorriso suave. Mas lembre-se, às vezes, fugir não resolve nada. Sem responder, caminhei até a porta e saí para o quintal, tentando clarear minha mente. O som dos pássaros e o vento entre as árvores ajudaram um pouco, mas eu ainda sentia o peso do que havia acontecido dentro da casa. Depois de algum tempo, Rafaela voltou. O som do carro na garagem foi um alívio, e eu me apressei para encontrá-la na entrada. Ela estava sorridente, falando sobre como tinha resolvido tudo mais rápido do que esperava. Você parece meio estranho, comentou franzindo a testa. Está tudo bem? Sim, só estou um pouco cansado, respondi forçando um sorriso. Ela aceitou minha resposta sem questionar e puxou-me para dentro, sem perceber a tensão que ainda pairava no ar. Enquanto o resto do dia se desenrolava, eu tentava me concentrar em Rafaela, mas a sensação de que algo havia mudado permanecia. Eu sabia que aquele era apenas o começo de algo que não poderia ser ignorado. A pergunta de Marina ficou pairando no ar, pesada e carregada de expectativa. Meu coração parecia martelar contra o peito enquanto eu tentava reunir alguma resposta que fizesse sentido, mas a intensidade do momento tornava impossível organizar os pensamentos. Eu comecei, mas minha voz falhou. Marina não desviou o olhar. Ela parecia determinada a encontrar uma verdade que eu estava relutante em admitir até para mim mesmo. O som do chuveiro parando no banheiro próximo tornou a tensão ainda mais palpável. Não precisa dizer nada, disse ela suavemente, dando um passo à frente. Agora, estávamos tão próximos que eu podia sentir o calor de sua respiração. Às vezes, o silêncio já responde tudo. Eu deveria ter me afastado, era o que qualquer pessoa sensata faria. Mas naquele momento, a lógica parecia algo distante, substituída por uma sensação primitiva e incontrolável. Meu corpo não se movia, e o ar entre nós parecia eletrificado. Marina ergueu uma mão, hesitante, e a pousou levemente no meu braço. Seu toque era sutil, mas enviou um arrepio pela minha pele. Eu não quero te pressionar, sussurrou ela, quase inaudível. Antes que eu pudesse reagir, a porta do banheiro se abriu e Rafaela apareceu, enxugando o cabelo com uma toalha. A visão dela me trouxe de volta à realidade com um impacto avassalador.
Dei um passo para trás imediatamente, e Marina, com uma habilidade desconcertante, recuou como se nada tivesse acontecido. Vocês estão conversando? Perguntou Rafaela casualmente, sem perceber nada fora do comum. Sim, respondeu Marina com um sorriso tranquilo. Estávamos falando sobre o jantar. Acho que ele ficou impressionado com a organização. Ah, minha mãe sempre faz tudo parecer perfeito, disse Rafaela rindo. Tem certeza? Marina inclinou-se ligeiramente, apoiando o cotovelo no braço do sofá e descansando o queixo na mão. Você sempre parece tão reservado, como se tivesse medo de dizer ou fazer algo errado. Não é isso, retruquei rapidamente. Eu só não quero ultrapassar nenhum limite. Ela riu suavemente, um som baixo e quase provocador. E quem define os limites? Você, Rafaela, ou talvez outra pessoa? A pergunta me pegou desprevenido e não consegui formular uma resposta imediata. Ela continuou a me observar, seus olhos parecendo ler cada pensamento que eu tentava esconder. Às vezes, os limites que colocamos em nós mesmos são apenas barreiras para o que realmente queremos, disse ela, com um tom que soava mais como um convite do que como uma afirmação. Eu sabia que deveria sair da sala, inventar alguma desculpa para me afastar, mas parecia estar preso naquele momento. Havia algo, na forma como ela falava, na intensidade de seu olhar, que fazia com que qualquer reação racional desaparecesse. Marina, eu não sei o que você está tentando dizer, comecei, minha voz saindo mais trêmula do que eu esperava. Ela colocou a xícara de volta na mesa e se levantou lentamente. O vestido que ela usava balançava suavemente enquanto ela se movia para o lado da poltrona onde eu estava sentado. Eu não estou tentando dizer nada, respondeu ela, sua voz baixa e quase hipnótica. Só quero que você seja honesto consigo mesmo. Ela se inclinou levemente, apoiando as mãos no braço da poltrona, tão perto que eu podia sentir o calor de sua pele. O perfume delicado que ela usava parecia preencher o ar ao nosso redor. Você nunca pensou em como seria? Perguntou ela, com um sorriso que parecia desafiar-me a negar. Meu coração estava disparado, e minha mente parecia incapaz de acompanhar o que estava acontecendo. Eu me levantei abruptamente, afastando-me um pouco, tentando recuperar o controle da situação. Eu acho que é melhor eu esperar lá fora, disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Ela não parecia surpresa com a minha reação. Apenas deu um passo para trás, cruzando os braços com um olhar que misturava compreensão e algo mais que eu não conseguia decifrar. Claro, respondeu ela calmamente, com um sorriso suave. Mas lembre-se, às vezes, fugir não resolve nada. Sem responder, caminhei até a porta e saí para o quintal, tentando clarear minha mente. O som dos pássaros e o vento entre as árvores ajudaram um pouco, mas eu ainda sentia o peso do que havia acontecido dentro da casa. Depois de algum tempo, Rafaela voltou. O som do carro na garagem foi um alívio e eu me apressei para encontrá-la na entrada. Ela estava sorridente, falando sobre como tinha resolvido tudo mais rápido do que esperava. Você parece meio estranho, comentou franzindo a testa. Está tudo bem? Sim, só estou um pouco cansado, respondi forçando um sorriso. Ela aceitou minha resposta sem questionar e puxou-me para dentro, sem perceber a tensão que ainda pairava no ar. Enquanto o resto do dia se desenrolava, eu tentava me concentrar em Rafaela, mas a sensação de que algo havia mudado permanecia. Eu sabia que aquele era apenas o começo de algo que não poderia ser ignorado. A pergunta de Marina ficou pairando no ar, pesada e carregada de expectativa. Meu coração parecia martelar contra o peito enquanto eu tentava reunir alguma resposta que fizesse sentido, mas a intensidade do momento tornava impossível organizar os pensamentos. Eu comecei.
mas minha voz falhou. Marina não desviou o olhar. Ela parecia determinada a encontrar uma verdade que eu estava relutante em admitir até para mim mesmo. O som do chuveiro parando no banheiro próximo tornou a tensão ainda mais palpável. Não precisa dizer nada, disse ela suavemente, dando um passo à frente. Agora, estávamos tão próximos que eu podia sentir o calor de sua respiração. Às vezes, o silêncio já responde tudo. Eu deveria ter me afastado, era o que qualquer pessoa sensata faria. Mas naquele momento, a lógica parecia algo distante, substituída por uma sensação primitiva e incontrolável. Meu corpo não se movia, e o ar entre nós parecia eletrificado. Marina ergueu uma mão, hesitante, e a pousou levemente no meu braço. Seu toque era sutil, mas enviou um arrepio pela minha pele. Eu não quero te pressionar, sussurrou ela, quase inaudível. Antes que eu pudesse reagir, a porta do banheiro se abriu e Rafaela apareceu, enxugando o cabelo com uma toalha. A visão dela me trouxe de volta à realidade com um impacto avassalador. Dei um passo para trás imediatamente e Marina, com uma habilidade desconcertante, recuou como se nada tivesse acontecido. Vocês estão conversando? Perguntou Rafaela casualmente, sem perceber nada fora do comum. Sim, respondeu Marina com um sorriso tranquilo. Estávamos falando sobre o jantar. Acho que ele ficou impressionado com a organização. Ah, minha mãe sempre faz tudo parecer perfeito, disse Rafaela rindo. Mas ela também gosta de impressionar as pessoas, né, mãe? Marina apenas deu de ombros, ainda sorrindo. Apenas gosto de fazer as coisas direito. O resto da noite passou em um borrão. Cada interação com Marina parecia carregada de significados ocultos, mas ela manteve uma postura impecável, nunca cruzando uma linha visível. Rafaela, alheia a tudo, estava animada, planejando o que faríamos no fim de semana seguinte. Quando finalmente voltei para casa, me senti exausto, como se tivesse carregado um peso invisível o dia inteiro. Mas era mais do que cansaço físico. Minha mente estava em um turbilhão de emoções conflitantes. Eu evitava a casa de Rafaela desde aquela noite. Toda vez que ela sugeria que nos encontrássemos lá, eu inventava uma desculpa. Trabalho, família, qualquer coisa que me impedisse de encarar Marina novamente. Rafaela parecia desconfiar que algo estava errado, mas nunca pressionava. Até que uma tarde, ela me ligou do nada. Você pode vir aqui? É importante. A urgência na voz dela me preocupou. Peguei o carro e fui direto, sem saber o que esperar. Quando cheguei, Rafaela estava sentada na sala, com os braços cruzados. Marina não estava à vista. Eu preciso te perguntar uma coisa, começou ela sem rodeios. Claro, respondi tentando manter a calma. Minha mãe tem agido estranha ultimamente. E você também. Tem algo acontecendo que eu deveria saber? Senti meu estômago revirar. Era o momento que eu temia, mas que sabia que viria. Rafaela era inteligente demais para ignorar sinais, e no fundo eu sabia que a situação tinha chegado a um ponto insustentável. Não, menti, lutando para manter minha expressão neutra. Nada está acontecendo. Ela me encarou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se acreditava em mim. Finalmente suspirou e desviou o olhar. Espero que esteja dizendo a verdade, disse ela, a voz carregada de uma vulnerabilidade que me fez sentir ainda pior. A distância entre mim e Rafaela cresceu. Ela começou a perceber meu comportamento evasivo, e a conexão que tínhamos começou a se desfazer. Marina, por outro lado, parecia sempre estar presente, mesmo quando eu tentava evitá-la. Ela nunca dizia nada diretamente, mas seus olhares e gestos continuavam a me puxar para um território perigoso. Um dia, Rafaela terminou comigo. Foi uma conversa curta e dolorosa. Eu não sei o que está acontecendo, mas sinto que você não está mais aqui comigo.
disse ela, os olhos marejados. Eu não tentei convencê-la do contrário. Parte de mim sabia que ela estava certa, que havia algo maior em jogo que eu não conseguia controlar ou admitir. Quando deixei a casa dela pela última vez, Marina estava no corredor, observando-me com uma expressão que era ao mesmo tempo compreensiva e cheia de algo que eu não conseguia nomear. Eu sinto muito, disse ela enquanto eu passava por ela. Eu também, respondi antes de sair pela porta. O término com Rafaela deixou um vazio, mas também uma estranha sensação de alívio. A conexão com Marina nunca foi mencionada novamente, mas continuava a me assombrar, uma lembrança de algo que nunca deveria ter acontecido, mas que também nunca poderia ser desfeito. A vida seguiu, mas aquela experiência permaneceu comigo, uma linha tênue entre desejo, culpa e as escolhas que fazemos quando nos deparamos com o inegável.